Olá, meu povo abençoado, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos e todas bem-vindas a este canal. É sempre um prazer estar aqui neste canal falando para vocês a palavra de Deus, trazendo aí ensinamentos, trazendo aí reflexões, trazendo aprendizados espirituais para mim e para você. Eu aprendo bastante quando eu estou aqui falando para vocês, estou passando o que está escrito na palavra. E hoje o assunto é um assunto bastante comentado aqui no meio deste nicho aqui, que é o nicho. Quando eu falo desta parte que fala da Bíblia Sagrada, da palavra do Senhor. É um tema bastante relevante e é um tema que cada um de nós temos visões diferentes. Cada um de nós vamos falar da forma diferente, mas que seja tudo o que está escrito na palavra, porque não podemos fugir do que está escrito na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela é vida para a tua alma, para a tua vida. E hoje nós vamos falar sobre a tricotomia da alma. E eu tenho aqui, como eu já falei para vocês, o Alessandro, a sua esposa. Sejam bem-vindos. Gratidão por você estar aqui para estar falando sobre este assunto, corpo, alma e espírito. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. Fiquem à vontade e falam aquilo que Deus tocar no coração de vocês. E que o Senhor prepare aí outros vídeos para a gente estar falando, comentando aqui sobre estes assuntos, sobre o que se refere ao homem completamente, tanto espírito, alma e corpo. Então, que Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. O Alessandro vai começar falando aqui sobre esse tema. Depois a missionária também vai dar as suas recomendações, suas visões, segundo o que ela entende sobre o que é corpo, alma e espírito. Ela vai escolher uma parte ali para estar falando. Vamos começar aqui com o Alessandro, que ele vai falar um pouco para vocês. Alessandro, bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida. Olá, eu me chamo Alessandro e nós estaremos nesse momento tratando de um assunto muito relevante, conforme a Leidiane deu início à introdução, é um assunto que tem mexido com muitas pessoas, de várias religiões, ou seja, a antropologia é um estudo, uma ciência que fala sobre a questão da tricotomia, corpo, alma e espírito. Ou seja, o assunto é de tanta suma importância, porque vai abordar questões muito importantes. Ou seja, uma passagem na Bíblia Sagrada que fala em relação à questão da formação do corpo do homem. Ou seja, a Bíblia é muito categórica e quando ela diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, a semelhança é o caráter moral diferente e separação da substância que foi perdida na queda. Ou seja, não porque, perdeu a sua essência na queda, mas o corpo continuou sendo corpo. Ou seja, o corpo é a imagem, é uma semelhança, ou seja, com o divino, com a pessoa de Deus, o Altíssimo. E o corpo, ou seja, ele tem as suas faculdades, como eu estava dizendo para vocês, que representa, ou seja, tem o corpo, tem a alma e tem o espírito. O corpo, na realidade, ou seja, é algo criado do pó da terra. Ou seja, o corpo, quando ele foi criado do pó da terra, ele estava inerte, ele não se movia, porque até então não havia vida nesse corpo. Então o corpo em si mesmo, ele tem, ou seja, as suas 5 funções, ou seja, a visão, o olfato, o paladar e o tato, Ou seja, por meio do corpo nós somos pessoas sociais, Ou seja, o corpo ele tem uma representação da imagem do divino, do Altíssimo. E ou seja, então o corpo ele é algo muito assim importante para a identificação na sociedade. E quando se fala do corpo, o corpo é formado do pó da terra e é composto por 18 elementos encontrados no universo físico. Ou seja, tem as suas porcentagens, ou seja, como se referindo a 72% de oxigênio, 14% de carbono, 9% de hidrogênio e 5% de nitrogênio.
e o restante é 3,5% e que se compõe pelo menos de 15 elementos, como o cálcio, fósforo, potássio, o enxofre, o sódio, o cloro, a quantidade mínima de iodo, cobre, zinco, etc. Segundo, nós podemos observar em Romanos 6:6, o corpo é considerado como o principal veículo do pecado este que é consumado por meio do corpo, com a direção e a supervisão da alma. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Ou seja, tudo isso se referindo ao corpo humano, a parte externa, né? a parte material. Porém, a expressão aqui do corpo, ou seja, não quer dizer que o corpo seja sede do pecado, ou que tenha sido feito com este propósito. O corpo, ou seja, independente da religião, eu vou citar aqui em relação ao corpo do cristão, porém deve ser consagrado ao Senhor e não ao pecado. Isso eu falo de uma forma, ou seja, trazendo a parte da religião, religiosa. O corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Em 1 Coríntios 6,13 diz a respeito disso. O corpo do crente é o templo do Espírito Santo. Ou seja, no idioma hebraico, traz várias palavras para definir o corpo, mas a principal é a ge'eva, que é usada principalmente no sentido de cadáver, ainda que também se refira ao corpo humano. Em suas formas de expressão, o corpo, na referência que se segue. Ou seja, o nosso corpo, ou seja, essa matéria, a imagem, a personalidade traduzida no corpo, o corpo tem funções específicas e através do corpo é que o homem mantém contato com o mundo físico, sendo esta a principal função. O Novo Testamento faz uso da palavra grega, que significa no corpo, no grego significa soma, que se traduz o corpo para se referir ao corpo humano. O corpo humano foi criado por Deus como elemento essencial para a existência do homem. Através do corpo, o homem se torna senhor de si mesmo e de todo o mundo em que vive. Assim sendo, o corpo é elemento essencial do existir, do viver, do conhecer, do desejar e fazer, e sem ele o homem não seria capaz de alimentar-se, reproduzir-se, aprender ou até mesmo comunicar-se, trabalhar e etc. É mediante o corpo que o homem é um ser social, como eu disse no princípio, né? Religioso, e por meio do corpo será um dia julgado por seu Criador. Já entramos também, voltamos para a parte religiosa. Porque no pensamento de muitas pessoas, as pessoas pensam, ou seja, que quando nós descemos à sepultura, né, o nosso corpo, essa matéria, ela se desintegra do espírito, da alma. Para muitos, né, livre pensadores de religiões, ou seja, ele pensa que quando o seu corpo, ou seja, ele morre, ele desce à sepultura e ele pensa que já foi a limitação e acabou tudo. Não. O corpo, a matéria em si, como nós estamos entrando nessa introdução do corpo, o corpo sim, ele desce para a sepultura, e, ou seja, com o tempo ele se deteriora, ou seja, ele perde, ou seja, a sua forma qual no início ele teve quando foi na criação, como eu falei para vocês, quando a Bíblia diz que Deus diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Ou seja, o nosso corpo é uma forma de nós termos o contato um com o outro. É nesse momento, nesse interim, que nós podemos ver, né, que no Novo Testamento, no ensino sobre a constituição humana, apresenta uma distinção muito clara entre o corpo, a alma e o espírito, como comprovam as referências que se seguem. E não temais, como diz lá em Mateus 10 e 28, a Bíblia fala sobre um texto muito importante, que fala sobre: e não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Olha para você ver, o corpo é uma coisa, a alma é outra e o espírito também. E a Bíblia, né, continuando o texto, diz assim: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo.
E o mesmo Deus de paz, como diz a Bíblia lá em 2 Tessalonicenses 5,23, diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha para você ver que vem falando do espírito, da alma e do corpo. E fala sobre a preservação do corpo e da alma. Ou seja, nós como cristãos, nós temos um zelo muito grande pelo corpo. Porque nesse corpo, ou seja, nesse corpo é que nós temos um contato também em relação através da alma, do espírito, nós temos a ligação com o Criador. Ou seja, preservar o corpo é cuidar do corpo. Você não cuida do seu corpo? Quando você, ou seja, você vai para uma academia e ali você passa a fazer um exercício físico, ali você está, ou seja, cuidando do seu corpo, você está preservando o seu corpo. Porque o corpo, ele tem uma importância muito grande. Ou seja, nós não temos um zelo de querer, de cuidar do corpo, na beleza, na estética do corpo nosso, através até de, ou seja, de um perfume, ou seja, de uma roupa, de um sapato, de coisas concernentes a essa questão. Ou seja, nós temos tanta preocupação com o corpo e muitas das vezes nós também esquecemos, ou seja, da nossa alma e do nosso espírito. Quando nós formos abordar sobre a alma, você vai ver uma diferença muito grande em relação a corpo, alma e espírito. E dentro da Bíblia Sagrada, várias passagens na Bíblia vai falar da tricotomia do homem. É um assunto muito assim polêmico, mas de uma relevância, de uma importância muito grande. Porque tem muitas pessoas que fazem indagações e questionamento em querer saber dessa questão que é muito pouco discutida entre muitas pessoas de faculdades teológicas, que era um assunto muito importante que deveria abordar mais. Ou seja, o corpo nosso, ou seja, esse corpo que ele desce para a sepultura, esse corpo, eu quero dizer para você, que no dia do juízo final, como diz a Bíblia Sagrada em Hebreus 9:27, a Bíblia diz sobre o corpo também, que naquele grande dia do juízo, a Bíblia diz que esse corpo ele vai se levantar da sepultura. Esse mesmo corpo que no princípio foi criado pelo Criador, a semelhança, a imagem de Deus, esse mesmo corpo que se deteriorou, ele vai tomar a sua forma novamente e esse corpo nosso vai comparecer diante de um ser divino, de um ser criador, ou seja, para prestar contas daquilo que nós praticamos e daquilo que nós fazemos em relação ao nosso corpo. Talvez muitas pessoas que estão me ouvindo agora nesse momento, nesse estudo que nós estamos abordando, não dá a suma importância do seu corpo. Tem muitas pessoas que não dão importância. Como que você quer dizer assim, Alessandro, que nós não damos a importância para o nosso corpo? Porque nós não cuidamos do corpo. E o corpo é algo muito importante. Porque se o corpo não tivesse importância, nós não seríamos a imagem de Deus, a imagem do Criador. Eu quero dizer para você nessa tarde, ou seja, que até o próprio divino, o Criador dos céus e da terra, de tudo que há nos céus e na terra, como muitos dizem que não existe Deus, ou seja, os ateístas dizem que não tem Deus, que Deus não foi criado, isso e aquilo, porque Deus não foi criado, Deus já existia. Ou seja, esse mesmo Criador, esse mesmo ser divino, há 2000 anos atrás, ele tomou a forma desse corpo material que eu e você tem. Olha que coisa importante, olha a importância que eu e você tem diante do Criador. O Criador tomando esse corpo humano, ele sentiu nesse corpo, nessa parte humana, todos os efeitos, todas as situações que o corpo sofre nessa terra, ele sofreu para mostrar para nós a importância dessa vida que Deus nos deu. Muito bem, muito boa explicação aqui do Alessandro. Agora, Alessandro, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Aqui no Salmo 43, o versículo 5 diz o seguinte: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E em seguida, o mesmo versículo responde: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação. Alessandro, por que muitas pessoas elas estão abatidas, as suas almas tristes, como o versículo que eu li?
que o salmista, em um determinado momento da sua vida, ele estava se sentindo abatido, triste. E muitas pessoas, elas não sabem, mas a sua alma praticamente é o estágio quando se dói, quando se está triste, quando se está abatido. É um estágio muito crítico. E aqui no mesmo versículo diz assim: espera em Deus. Ou seja, esperar em Deus, que Ele é a salvação da nossa alma, é o que faz a nossa alma aliviar. Mas para que esta alma não seja perturbada ou abatida, precisamos ter Deus dentro dela, da nossa alma. Então eu gostaria que você abordasse mais um pouquinho, como nós estamos falando aqui, sobre o corpo, a alma e o espírito, sobre a tricotomia do homem. Eu te faço essa pergunta sobre a alma, que é o nosso segundo tema. E nós estamos gravando aqui esse vídeo neste horário, né, como ele falou aqui da tarde, porque é o momento que nós se reunimos, né, nos encontramos aqui para estarmos reunidos e falando. Mas você que vai estar ouvindo esse vídeo, você pode estar ouvindo de manhã, à tarde ou à noite, de madrugada, a qualquer hora. Você vai ser bem edificado aqui neste canal. Então o Alessandro vai estar falando aqui sobre a alma, o que ele acha. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a alma, né? Nós falamos sobre o corpo, agora nós vamos abordar um pouquinho sobre a alma, porque é um estudo muito extenso, mas vamos tentar explicar um pouquinho para vocês em relação à alma. Em qualquer estudo objetivo e honesto que se faça dos fenômenos psicológicos do homem, o resultado honesto a que se chegará é o de que o homem de fato possui uma alma. Em relação à alma, Leidiana, daqui a pouco nós vamos falar mais um pouco em relação àquilo que você falou sobre a questão da dor da alma. Mas vamos fazer uma introdução aqui em relação à alma, ou seja, em alguns pontos, né, ou seja, que nós temos que abordar. Em qualquer estudo objetivo e honesto que se faça dos fenômenos psicológicos do homem, o resultado honesto a que se chegará é de que o homem de fato possui uma alma. Ou seja, entre muitos filósofos já afirmaram ao longo do tempo que é impossível, olha para você ver que o negócio é sério, é impossível negar a existência da alma humana, sem tornar no mesmo momento inteligíveis todos os fatos que eles estudaram. A alma é uma substância simples e espiritual. Em palavras simples, ela é composta de uma única matéria. É isso. O que quer dizer simples? Que há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Ou seja, quando fala dos celestiais, fala sobre o espiritual, a parte espiritual. A palavra alma se traduz da palavra hebraica. No hebraico, a alma é neples, ou no grego, psche. Originalmente significa hálito de vida, ou seja, no neples, em segundos os casos da Bíblia, se refere à pessoa como um todo, ou seja, como um ser que vive. Enquanto no grego a palavra psche se refere à parte interior, ou seja, a parte invisível, imortal do homem, ou seja, a sua alma é as faculdades intelectuais ao qual nós podemos ter as emoções, as angústias, as tristezas, né? Tudo isso faz parte da alma. Ou seja, né, nós estamos aqui falando e abordando esse assunto da alma, ou seja, a alma é um ser especial, porque está dentro desse corpo que eu acabei de falar. A alma é onde nós temos o quê? As nossas alegrias, como eu falei anteriormente, as nossas tristezas, as nossas angústias, né? E respondendo aqui a pergunta da irmã Leidiane, né, nós falamos até a parte em questão do hebraico, do grego, ou seja, nós podemos ver que se refere no grego 755 vezes. E esta é a parte do homem, a parte do corpo, né? A alma. Era considerada pelos judeus, né, no Oriente Médio, como a sede das percepções, do desejo e do prazer. Entre todos os seres
da criação, foi no homem que Deus implantou a alma mais poderosa, e Deus rege no homem através da alma. Deus se comunica, ou nós nos comunicamos com Deus através da alma, né? Da sede das emoções, da volição. Ou seja, tem uma passagem aqui assim, no livro de Marcos, dos Evangelhos do Novo Testamento, que diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, né, a inveja. Ou seja, todas essas coisas elas produzem de dentro do homem. Ou seja, quando fala do coração em si, já está falando de alma, de sede de emoções. Ou seja, quando nós estamos tristes, ou seja, não é o corpo em si não é o corpo, a matéria não, mas é a alma que faz com que nós sentimos na parte externa da personalidade da matéria do corpo. É a alma que está dentro do homem, que sente as dores, né, que sente tudo isso que eu falei para você. Então a Bíblia diz o quê? E formou Deus o homem do pó da terra, o corpo, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A Bíblia praticamente nos obriga a admitir que a alma seja uma substância, que quer dizer uma realidade. A alma humana é a fonte e suporte da vida, vegetativa, sensitiva e racional. Quanto à sua origem, a alma indiscutivelmente tem origem em Deus no momento da formação do corpo. E esta afirmação se baseia nas seguintes passagens bíblicas, né, como nós lemos anteriormente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, o corpo, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Alma vivente, ele se tornou uma alma vivente. E aqui em Gênesis que fala isso, né, 2:7. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Está falando, né, do Espírito agora e da alma. Mas nós vamos falar um pouco depois sobre o Espírito, né? Nós queremos trazer uma reflexão para que você entenda a respeito da alma. Eu quero deixar aqui para vocês também uma passagem em Salmos, aqui uma passagem na Bíblia que se refere à alma. O Salmo 42 diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quando me lembro de ti, dentro de mim derramo a minha alma. Olha para você ver que a alma aqui no Salmo 42, aqui havia uma pessoa, ou seja, um ser, né, que estava diante de Deus, né, ou seja, o salmista Davi, é um dos personagens da Bíblia, da história. E aí aqui essa pessoa, ele se dirige a Deus através do quê? Da sua alma. Entendeu? Ele fala com Deus através de uma comunicação de alma com Deus, né? Porque, ou seja, quando Deus soprou sobre as narinas do homem, ou seja, ele passou a viver. Ou seja, entrou vida nesse corpo que era inerte, que era simplesmente o pó. Mas através da alma ele se tornou, né, uma pessoa vivente. E é muito importante que você vai ver isso também no Salmo 43, no versículo 2, ou seja, no versículo 5, que diz assim: por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Olha para você ver que a alma aqui, no sentido de sentir, ela estava abatida, ou seja, ela estava angustiada, ela estava aflita, ela estava ansiosa, porque tudo que nós sentimos nesse corpo é através da nossa alma. Ou seja, para que a enfermidade, para que a doença, ela possa, ou seja, se materializar na parte externa, no corpo, é preciso ela atingir a alma. Quando a alma ela está triste, aí o corpo reage, porque é algo vivo que está dentro do homem. Ainda que seja imaterial, que seja algo espiritual, não visível, porque a alma você não vê ela, o espírito também você não vê, mas ela que produz as sensações no corpo. Quando você sente, ou seja, uma depressão, né? Quando você está com a depressão, com a síndrome do pânico, isso está na alma, se reflete no corpo.
E é por isso que você tem que entender isso, que nós temos um corpo e que nós temos uma alma e nós temos um espírito, né? Mais para frente nós vamos falar também, agora também a respeito do espírito. Então, pessoal, o Alessandro estava falando aqui sobre o corpo, alma. Ele estava falando de alma, agora ele vai falar sobre o espírito, para nós estarmos daqui a pouquinho finalizando. No início eu falei para vocês aqui que a missionária estaria participando, aí a esposa do Alessandro, mas teve um imprevisto e o Alessandro vai estar aqui falando por ela também, porque ela teve que resolver ali uma coisa muito importante para ela, mas o Alessandro está aqui falando para nós. Vamos lá agora, ele vai falar sobre o espírito do homem. Voltando ao assunto, minha esposa ia falar uma parte em relação ao estudo que nós estamos falando, mas teve um problema, surgiu um impedimento aí, um imprevisto, e ela não vai poder. Vou estar falando aqui agora a respeito sobre o espírito humano. O que é o espírito humano, né? O espírito, como já tivemos ocasião de dizer nas linhas acima, é aquela parte pela qual temos comunhão com Deus e somente pela qual podemos adorá-lo, como é o espírito humano, o responsável pela comunicação com Deus, e ele pode ser denominado o elemento da consciência de Deus. Ou seja, como definição geral do termo, a palavra espírito vem do hebraico ruach, da qual se deriva o vocábulo grego pneuma, que se traduz por espírito, literalmente significa um movimento dinâmico do ar. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. O espírito humano é a sede legal da vida em todos os sentidos. A palavra espírito ocorre cerca de 400 vezes no Antigo Testamento e 385 vezes no Novo Testamento, referindo-se àquela parte do homem que tem conhecimento e que habita dentro do homem, corpo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Hoje, olha para você ver que está falando do espírito de Deus e do espírito do homem, a interligação, né? Ou seja, o homem que tem o seu espírito, ele sabe as coisas do seu próprio espírito, né, que está nele, assim como do divino, como de Deus. É uma coisa muito importante, né? Está registrado lá no livro de 1 Coríntios 2:11. O Espírito representa a natureza maior do homem e rege de modo elevado o caráter do homem. O Espírito procura reger o homem segundo o conceito de Deus, tentando transformá-lo cada dia na verdadeira imagem e semelhança do Pai, a fim de cumprir sua missão. Eu me atrevo a definir a missão do espírito humano ajudado por Deus com as palavras de Tessalonicenses, né? Aquela parte que nós começamos a falar sobre o corpo, a alma, e agora estamos falando sobre o espírito. E tem uma passagem bíblica lá, uma das epístolas do apóstolo Paulo, que diz em 1 Tessalonicenses 5:23, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Olha para você ver, espírito, alma e corpo. É o assunto que nós estamos abordando e tratando nessa tarde. Ou seja, nós estamos agora falando sobre o espírito, né? Ou seja, e a Bíblia aqui nos mostra que Jesus disse certa vez, ele diz assim, em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto. Olha a palavra espírito aí, ó. Ou seja, ruach. Olha a palavra, né? Ou seja, o espírito. E o espírito, na verdade, pode ser considerado como aquela parte do homem que é consciente e preparada, cuja missão primária é levar o homem a Deus. 3 poderes específicos regem o espírito do homem: o intelecto, a afeição e a vontade. O intelecto, ou seja, onde nós temos o entendimento das coisas, né? A afeição, né? Ou seja, a personalidade, e a vontade. O intelecto é a parte que lhe capacita a faculdade de julgar, recordar, imaginar e raciocinar.
A afeição lhe capacita a sensibilidade de sentir, ou seja, sentir a dor, o prazer, o ódio, o amor e outros sentimentos. Está ligado à afeição. A vontade capacita o ser humano para o dever de escolher, de rejeitar o mal e aceitar o bem conforme seu livre-arbítrio. No tocante à vida, o espírito humano é responsável pela vida consciente do homem, desde a sua formação e nascimento até a morte. Continuando, como eu falei que, ou seja, o homem é possuidor de um corpo, uma alma e um espírito. Ou seja, o corpo é a soma no grego, o psiche, ou seja, o espírito, e o pneuma também é o espírito, que juntos formam o ser humano. O homem não subsiste fora desse contexto, corpo, alma e espírito. Ou se separam estas partes para efeito de estudo, Mas o homem será condenado em sua constituição tríplice, ou seja, salvo de igual modo, jamais será admitida a ideia de que o corpo e a alma serem lançados na condenação do inferno, ou seja, nós estamos tratando também que pode entrar a parte religiosa, Enquanto o espírito volta a Deus que o deu. Ademais, é sabido, como comprova o texto abaixo, que o espírito humano também peca, ainda que sua missão seja a de se levar o homem a Deus. Muito bem, muito boa explicação aí. O nosso vídeo ficou longo, mas a gente precisa assim estar passando todas as informações sobre a tricotomia do homem. E nosso vídeo aqui com certeza vai ficar grande, mas você vai gostar bastante aqui deste estudo. Então, Alessandro, você falou aí sobre corpo, alma e espírito. Então aqui deixa as suas considerações finais, resumindo aqui o nosso vídeo, para que nós venhamos aqui finalizarmos com uma oração. Para finalizar a minha fala, eu quero resumir tudo, conforme a gente já falou sobre corpo, alma e espírito, o final, ou seja, o espírito. Então, fixando cada uma das nossas partes executam funções específicas. Através do corpo físico, o homem entra em contato com o mundo material. Através da alma, entra em contato consigo mesmo e com o mundo emocional metafísico ao seu redor, e com o espírito entra em contato com Deus e recebe em seu espírito o contato de Deus pelo Espírito Santo. Ou seja, o que nós abordamos aqui nesse dia, ou seja, falando em relação a corpo, alma e espírito, eu quero deixar aqui uma referência muito importante. Eu gosto muito dessa passagem que se encontra no Evangelho de São João, capítulo 4, a partir do versículo 24, capítulo 4 de João, versículo 24, que diz assim: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, uma coisa tão importante que Deus também, o ser divino, o Criador dos céus e da terra, a Bíblia diz que Ele é espírito. Ou seja, e nós como seres humanos, nós o adoramos em espírito e em verdade. E para finalizar agora, nesse momento, esse estudo, eu quero deixar também outra parte da Bíblia que está no livro de Jó, capítulo 32 e versículo 8, que diz assim: na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o fazem entendidos. E aqui no 33 e versículo 4 diz assim de Jó também: o Espírito de Deus me formou, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Que coisa interessante, que assim na Bíblia Sagrada, até mesmo em outros livros teológicos, de outras linhas de raciocínio, eles também abordam esse assunto em relação à questão do corpo, da alma e do espírito. Que nesse momento você possa fazer uma reflexão também em relação a isso. Se você também quiser se aprofundar mais, procura na Bíblia Sagrada, que vai ter muitas referências, como eu até falei para vocês, em relação a corpo, alma e espírito. Você vai ter um entendimento mais preciso. Mas nós queríamos passar para vocês algumas informações bem resumidas mesmo, porque a antropologia ou a tricotomia que estuda em relação ao homem é um estudo muito aprofundado. Entendeu? Nós requeria muito tempo para falar sobre esse assunto.
mas eu pude passar algumas informações que eu tive aqui, algumas coisas, né, de material, e eu quero agradecer também a vocês a atenção de vocês, né, ou seja, que está nos ouvindo nesse momento, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês, independente de religião. Amém. Muito obrigado aí, Alessandro, aqui pelas explicações. E a missionária chegou, a missionária tinha saído um pouquinho, a missionária vai dar um oi para vocês e falar alguma coisinha, ela não escapou não. Oi, gente, como vai? Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma boa tarde em nome de Jesus, amém? Amém. Pois é, a missionária chegou aqui, mas graças a Deus o esposo dela, o Alessandro, falou aqui sobre a tricotomia e que Deus venha abençoar a vida de vocês. E nós vamos finalizar aqui com uma oração, agradecendo a Deus pela vida de vocês, por você estar ouvindo a este canal. E este vídeo ficou longo, eu espero que vocês ouçam até o final. Que Deus abençoe vocês. Agora vamos fazer uma oração para finalizarmos. Feche os seus olhinhos, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome do Senhor Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, em favor desta pessoa que esteja ouvindo, meu Pai, esta voz. Senhor Jesus, vai ao encontro, Senhor Jesus, visitando, Senhor, o corpo, se estiver enfermo, repreende a enfermidade. A alma, se esta pessoa estiver triste, e o espírito desta pessoa, que ela seja cheia do Espírito de Deus. Pai, alegra este coração que está triste, alegra esta vida, e que ela nunca esqueça que o Senhor Jesus a ama e que Ele pode preencher e saciar esse desejo dessa alma e que possa estar cheio da Tua presença. Senhor, eu abençoo cada um, Senhor Jesus, que está participando aqui deste vídeo. Eu abençoo a vida deles em todas as áreas da sua vida. É em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém.